Então, tá. Começando, né? Boa noite para quem já entrou. Oi, Pri, um prazer ter você aqui. Então, a gente vai falar sobre gestão do conhecimento e sobre esse tema relacionado à gestão do conhecimento, né? Então, para começar, eu vou apresentar a Priscila. Ela é uma profissional da gestão da qualidade. Vou ter que colar aqui o currículo dela, porque é muito grande, anos de experiência, né? Em implantação e manutenção da norma ISO. Tem várias normas agora, né? Tem a 14.001, a 4.045, né? 4.500, não, Aham. 45.000. 45.001, que é a norma que substituiu a OSAS 18.001, que é aquela de segurança, né? De saúde Uhum. do trabalho. Mestre em engenharia de produção pela PUC, auditora líder da ISO. Meu Deus, que currículo lindo! Professora de curso de inovação, auditora da qualidade, sistema de gestão integrado. É um currículo bem grande aí. Muito bom, Pri, você ter aceitado o nosso convite para falar com a gente hoje. Eu Estou que bem contente. agradeço. Então, vamos lá. Tu também tem que fazer a tua apresentação, Ana. É verdade. Então, eu sou a Né? Ana na 4A agora e só consultora na 4A, né? Sem outros trabalhos paralelos. Então, a 4A é uma empresa de consultoria que existe no mercado aí desde 2015. Então, um dos trabalhos que a gente faz é esse diagnóstico de gestão do conhecimento que a gente vai conversar ainda hoje sobre ele, né? Então, a devidamente apresentada. E eu tenho uma assistente aqui comigo também. Ah, eu tô sabendo dessa nova contratação. A gente já pode Então, começar nova, a perguntar para ela já? perguntar para ela, ela já está te ouvindo. Mas eu acho que também é interessante a gente explicar, né, sobre o desafio, qual que é a ideia, né, de hoje. Isso aí, a ideia é desafio 4x4, né? Então eu faço 4 perguntas para a Priscila e a Priscila me faz 4 perguntas sobre o tema gestão do conhecimento. Uhum. E aí vocês podem também fazer perguntas no chat que a gente vai respondendo. Uhum, isso mesmo. Então eu vou começar fazendo a primeira pergunta, né, para a nova integrante aí da 4A, uma nova contratação, né, que é a Alexa. Então eu vou perguntar, porque muitas pessoas vieram me perguntar o que que é o gestão do conhecimento, né? É um tema ainda não tão abordado, né? Isso existe dentro das empresas, ou às vezes não existe, né? Mas é um tema que, quando pelo termo, as pessoas não reconhecem, né? Então, acho que a primeira pergunta é o que é a gestão do conhecimento, né? Então, acho que a Alexa pode responder para a gente. Ela vai responder, peraí. Deixa eu ver se eu vou mais perto aqui para todo mundo ver quem é a figura. Acho que não está dando para ver, né? Deixa eu virar aqui um Não, pouquinho. tanto. Vamos lá. Alexa, o que é gestão do conhecimento? De acordo com a Wikipédia, a gestão do conhecimento, do inglês KM, Knowledge Management, é o nome dado ao conjunto de tecnologias e processos cujo objetivo é apoiar a criação, a transferência e a aplicação do conhecimento nas organizações. O conhecimento e a gestão do conhecimento são conceitos complexos e multifacetados. Deu para escutar? Deu, eu consegui escutar bem. Não sei se o pessoal que está em casa conseguiu também. Mas eu acho que Então, é interessante tu reforçar um pouquinho, né? E também falar não só da gestão do conhecimento, mas como da parte do conhecimento organizacional. Acho que é. seria, então, a primeira pergunta aí. Uhum. A gestão do conhecimento, então, gente, é uma forma de você. Aquilo que você não gerencia, né, você não mede, você não controla. Então, a gestão do conhecimento, ela tem ficado mais em evidência, né, agora. Ela já vem de muitos anos, né?
com toda essa era da informação, a gestão do conhecimento também é uma área que teve bastante visibilidade, né? Então, é um conjunto de processos e de tecnologias, que a gente não consegue fazer gestão do conhecimento sem o apoio de tecnologia, para que o negócio ele seja mais sustentável, seja mais rentável. Então, aquela expressão de reinventar a roda, né? A gente com a gestão, fazendo o gerenciamento do conhecimento das pessoas dentro da empresa, dos processos, a gente não reinventa a roda. Então, existem alguns sintomas, né, nas empresas por falta de gestão do conhecimento. Erros, processos sendo feitos por pessoas diferentes com os mesmos erros, é um sintoma de ausência de gestão do conhecimento. Demorar muito para inovar, a gestão do conhecimento, ela promove e provoca que as empresas também façam inovação. Então, repetição de erros, lentidão para lançar novos produtos e serviços no mercado. Então, há uma série de sintomas. Então, as empresas, por não gerenciarem o conhecimento dela, por não fazer um processo de lições aprendidas, por não estruturar os métodos, então ela perde muito. Então, quem não faz gestão do conhecimento hoje não inova, não desafia, não melhora processo, não é rentável. Então, assim, cada colaborador dentro da empresa, ele tem um conhecimento que pode agregar ao negócio, né? E aí, se ele não compartilha, não divide esse conhecimento, ele fica retido. E muitas vezes as empresas investem no colaborador para ele fazer cursos, desenvolver coisas. E aí ele vai embora e o conhecimento vai todo com ele. Então, uma outra característica também é a dependência de indivíduos-chave. Então, todos os processos ficam amarrados na cabeça daquela pessoa. E isso é um prejuízo muito grande quando sai pessoas da empresa de um nível de coordenação, gerência, supervisão, há uma perda muito grande para a empresa, né? Então, é uma forma de você deixar o teu negócio mais competitivo e sustentável. E isso é a gestão do conhecimento, é pegar aquele conhecimento das pessoas, do processo e transformar isso em algo mais explícito para a empresa e vira o conhecimento da organização. O conhecimento vira passa a ser parte da empresa, ser desenvolvido junto com a empresa. Respondido? Respondido. A Alexia, ela está sendo treinada, ela não sabe tudo isso ainda. Ela vai se desenvolver. Mas logo ela vai saber, né? Vai lá, vai ficar ótima. Então, Ana, agora é a tua vez, né, de perguntar. Então, vamos lá. O que é o SGQ, então, Pri? E o que isso tem a ver com a ISO? Porque a gente escuta bastante siglas, né? Acho que na área de qualidade as normas já são praticamente siglas, né? São números, Sim, ISO 9001, ISO 9000 alguma coisa. E aí, o sim, que é sim. SGQ e a ISO 9001? Tá bom, então. O SGQ, né, é um sistema de gestão da qualidade, tá? É uma coordenação de atividades, né, dos processos de produção e de serviços, né? E então, para elas que sejam desempenhadas com qualidade, né? Então, é um processo de criar, de controlar, de otimizar as metodologias, né, das empresas, né, e das organizações, através de produção, gestão, comercial, daí de todos os processos da empresa, né? Então, é essa interligação, né, dos processos, mas de forma organizada, sistematizada, tá? E aí, falando um pouquinho da ISO, né, essa norma, ISO 9001, né, a ISO, né, é uma sigla é um sistema, né, internacional de normalização, seria por tradução livre, né, e então essa questão, porque, né, a 9001, né, então foi a numeração, né, definida para os requisitos, né, de um sistema de gestão da qualidade. Então, essa norma, ela apresenta as diretrizes, né, para te implementar e manter um sistema de gestão da qualidade, né. E, E ela é revisada a cada período, né, Pri? sim, ela tem uma linha do tempo ali que ela começou em 87, tá? E aí ela foi tendo revisões em 94,
2000, 2008 e a última versão, que é a vigente, é a 2015, né, que é a atual. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa versão, né? Então, qual que é o objetivo da ISO 9001, né? É prover produtos e serviços, né, que atendam os requisitos do cliente, né? E não só os do cliente, os estatutários, os regulamentários também, né? Ou seja, aqueles que são obrigatórios impostos por lei, né? E também aumentar a satisfação do cliente, né? Então, seria basicamente esses os objetivos aí da norma ISO 9001, né? Que o pessoal E, fala, qualidade, a norma da qualidade, né? Então, de forma bem resumida, né, seria é. isso. E ela foi, a última revisão dela foi em 2015. E aí Sim. as empresas tiveram 3 anos para se Três adaptar, né? anos, acabou em 2018, né? Então as empresas tiveram aí 3 anos para fazer essa migração, né? E aí as empresas, a partir da publicação da norma, elas também já começaram a implementar nessa nova versão. Então, empresas que começaram a implementar a partir de 2015, então já foram, né, sobre essa nossa nova revisão. E, e aí, E o que então, que tem de novidade nela, Pri, as nessa última novidades versão ali? assim, também de forma bem resumida, teve bastante mudança, foi uma das mudanças com maior impacto, né, desde da sua criação, né, da norma. E então, assim, dá que eu posso resumir aqui, né, até pela questão do tempo, né? Seria mentalidade de risco, tá? Ela trouxe a questão de mentalidade de risco para dentro, né, das organizações. E e agora, como isso fez sentido agora na questão da pandemia, né? Eu acho que poucas empresas, né, fizeram, avaliaram, levantaram esse tipo de risco, né? Mas isso se mostrou o quanto é importante realmente, né? E o quanto tu consegue ser preventivo quando tu mapeia isso e tu trabalha com ações sobre isso, né? Então, mentalidade de risco foi uma. Questão do anexo SL, né? Esse anexo é o seguinte: as normas dos sistemas de gestão, até eu vou usar aqui as mais utilizadas pelas empresas, né? 9001, 14001 e a que era 18001, né? A OSAS, que agora ela, né, fez uma mudança para ISO 45001, né? Então, essas três normas, elas tinham requisitos, óbvio, elas têm requisitos diferentes, mas elas têm também requisitos similares, né? Só que esses Uhum. similares não eram com a mesma numeração, com a mesma nomenclatura. E aí, esse anexo SL, então, ele trouxe essa padronização para as normas de sistema de gestão, né? Então, as divisões, né? Então, por exemplo, o item 4 da norma é contexto da organização. Isso vai ser agora, já né, com o anexo SL, já é para todas as normas. Então, se tu abrir a 14.001, o item 4 vai ser o contexto da organização. Se tu abrir a 45.001 também. Então, isso foi um ganho para quem tem um sistema de gestão integrado, para quem, né, trabalha com essas normas ao mesmo tempo, tá? Então, isso foi um grande ganho, né? Outra questão, mentalidade de risco. Vamos ver o anexo SL, já falei. A questão da gestão do conhecimento, né? É, Que é aí que começa a nossa história, isso, é né? verdade. E aí, antes da gente entrar nessa história Aham. da parte de gestão do conhecimento, também tem uma questão das partes interessadas, né? Que também foi uma coisa nova, né? E que é a empresa começar a mapear, entender e ver como ela ia se relacionar com as partes interessadas, né? E aí as partes interessadas, alguns exemplos disso, né, rapidamente. Os funcionários são uma parte interessada daquela organização, né? Os fornecedores, o entorno, às vezes tem uma comunidade ali perto, né? Então, tudo que acontece na empresa influencia essas partes, né?
Então, isso também foi uma questão e que trouxe bastante dúvida, né, na parte de implementação. O que eu vi assim de mais dificuldade das empresas era justamente porque mentalidade de risco já era ok, outras normas, outras áreas já trabalhavam com isso, né? Mas a gestão do conhecimento, né, do conhecimento organizacional e essa parte das partes interessadas foi, eu acho que o maior desafio aí das empresas, porque eram às vezes questões que elas nunca tinham lidado, né? Então, eu acho que foi um grande desafio, e aí eu acho que é interessante tu compartilhar aí o desafio da parte É. do organizacional que Aham. teve essa experiência, né? É. Deixar para Pri, te você vai ter que contar. contar a história para todo mundo agora. Como é que a gente começou esse assunto de norma e gestão da qualidade, né? Na Uhum, verdade, a gente estava na mesma empresa na época, sim. e aí eu fui escalada para ser auditora interna. Então, para ser auditora, você tem que estudar a norma. Eu falei, opa, esse assunto aqui me interessa. Então, lá lendo a revisão da norma, eu vi sobre gestão do conhecimento, que era a novidade, né? E aí a gente vê que as empresas realmente não estavam prontas para isso. Então, quando a gente conversou sobre isso, falei, opa, Pri, o que que você vai fazer aqui? O que que a empresa está pensando em fazer aqui sobre isso? Pois é. E aí eu falei, ô, então deixa eu te contar que a gente tem como fazer isso, né? Quer contar um pouquinho, Pri? Então, eu tinha várias, né, além dessas alterações aí, né, de mudanças, né, que eu citei, ainda tem outras, né, a gente estava precisando lidar com isso. E assim, Uhum. ó, a gente era tanta mudança para tão pouco tempo, né, de implementação. E então eu estava indo por partes lá, e aí a Ana né, conversou comigo, né, e falou, olha, eu vi que da parte da gestão do conhecimento organizacional, né, eu já trabalhei com isso e tal, e daí, tipo, nossa, foi perfeito, assim, foi porque seria um tema que eu também não dominava, que talvez a gente precisasse buscar até uma consultoria, né, na época, buscar ajuda mesmo de fora, porque o tempo era curto, né, e o assunto complexo, né, e aí a Bem Ana, complexo. né, veio e salvou, né? Foi uma parte assim que eu fiquei muito tranquila, que eu sabia que, tipo, na auditoria ia tirar 10, que a gente ia dar Aham. aula para o auditor. E então foi uma experiência muito bacana de troca, né? Nós duas, deu Foi. É verdade. passando algumas questões, né, de Aham. como funcionava a norma, de como eram as auditorias, né? E tu passando toda essa parte do conhecimento, né? E aí eu acho que é bacana falar um pouquinho daí do que aconteceu lá na empresa, né? A gente trabalhou num diagnóstico, então, como a novidade era grande, a primeira etapa seria a elaboração de um diagnóstico, né, para ver qual é o nível de maturidade, né? Uma das propostas foi essa, de fazer um diagnóstico e ver o nível de maturidade da empresa. Então, existe metodologia para isso, né? A gestão do conhecimento, diferente da norma ISO, ela não há um consenso, um processo único de como fazer isso. Mas toda vez que você não sabe como você está como empresa, o diagnóstico é sempre uma boa opção, né? E aí existem várias metodologias para você avaliar a maturidade em gestão do conhecimento, que foi por onde a gente começou. Foi o nosso início ali, não, vamos ver o estado da arte primeiro, né? E ver na escala dessa metodologia que a gente escolheu, em qual nível a gente estava. E na época a gente estava no nível iniciante, né? Era um nível assim, o primeirinho assim, era o nível que a empresa na época estava. Mas foi uma experiência muito legal de poder trabalhar isso. A empresa também aceitou, estava aberta para esse processo, ela precisava fazer isso. E depois disso, várias novas áreas foram criadas, inclusive, né? Até uma área específica de inovação também foi resultado e reflexo disso. Já era uma vontade, e aí essa vontade acabou sendo diagnosticada como um problema grande da própria empresa, né? De como fazer isso acontecer, de não ficar para trás, entre outras coisas que apareceram ali. Mas a área de inovação realmente teve uma força, foi criado um processo, foi muito legal
E você visitou lá depois também, né, Pri? A estrutura. Sim, sim, ficou maravilhoso. Muito bom mesmo. E, bom, acho que é tu que segue com as perguntas, né? Agora sou eu, minha vez. Para quem entrou agora e não entendeu a dinâmica, é o desafio 4x4, que eu tenho 4 perguntas para a Priscila e a Priscila me faz 4 perguntas, tá? E vocês podem mandar no chat também mais perguntas, eu vou tentando acompanhar ali para a gente poder responder também. Então, a próxima pergunta para a Pri é quais as etapas, então, para buscar a certificação? Ah, minha empresa quer ser certificada ISO 9001. O que eu preciso fazer? Por onde que eu começo? Uhum. Bom, o primeiro passo é definir o teu método de implementação, né? Que pode ser a questão de contratar uma consultoria, né? Ou contratar um profissional da área de qualidade que já tenha experiência na implementação. É importante. Claro, tu vai trabalhar com toda uma formação com os teus funcionários, com as tuas equipes, né? Mas para essa parte de implantação é bem importante que já seja alguém que tenha experiência, né? Então, tanto terceirizado ou quanto realmente que se torne um funcionário, né, da organização. Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo seria fazer um diagnóstico, né? Que daí essa parte eu acho que é muito semelhante com o próprio a gestão do Aham, conhecimento, né? é. Então aí é feito um diagnóstico para verificar o que a tua empresa, os teus processos já atendem, né, os requisitos da norma e o que ainda não atende. E aí, baseado nesse diagnóstico, tu vai realizar ali um projeto, um plano, né, para começar então a implementar a fazer essa adequação dos teus processos para atender os requisitos da norma. E aí depois eu vejo assim como um outro passo, né? Então, primeiro, né, a equipe, né, que vai trabalhar com isso. Segundo, o diagnóstico e junto ali com o diagnóstico já um planejamento, um plano, né, de implementação. A outra questão aí vai ser começar a formar as equipes, engajar, né? Que aí entra sempre importante a questão que se fala da alta direção, né? Que é sempre de cima para baixo. Então, é de começar, né, a mostrar que é um processo importante para os funcionários, começar a mostrar os ganhos que essa certificação vai trazer para todos, né? Então, é o engajamento mesmo da equipe, né? Daí, depois, a implementação, efetivamente, das atividades para atender os requisitos da norma, né? E aí, depois que tu conseguiu implementar, né, trazer esses novos processos, né, essas novas atividades aí, daí tu vai precisar verificar se tá ok, se tá de acordo, né? Se precisa fazer algum ajuste que a gente chama de auditoria interna, né? Então, esse seria um outro passo. E aí, o último passo seria a contratação da auditoria de certificação, né? Que é feita por um organismo certificador, né? Aqui no Brasil a gente possui vários, né? E aí estão esses organismos que têm autorização, né, para fazer as auditorias e falar lá para a ISO que, né, tá ok, essa empresa aqui está, né, atendendo os requisitos da norma. Então, esse seria o último passo, né, para conseguir, né, então, a sonhada aí certificação, né? E aí é um E, processo que vai variar muito, né, de empresa para empresa, do tamanho, do tempo, né? Quando foi o nosso caso, né, que a gente já era certificado, foi passar para um outro, né, por uma questão só de revisão, né, uma adequação, né. Daí também são prazos às vezes menores, embora a norma tenha dado 3 anos, né, mas as empresas estavam muito inseguras, né, em começar algo tão novo assim, né, e colocar o uhum. certificado em jogo, então acabou que
E talvez um pouco da cultura do brasileiro também, né? De É, deixar um pouco. Mas em 2018 foi um boom, assim, né? Tipo, muitas empresas que daí realmente fizeram essa readequação aí, né? Fizeram esse upgrade as para mudanças, né? revisão. Uhum. E história de auditoria, Pri? Tem alguma boa assim para contar de bastidores de auditoria? Sai todo mundo correndo atrás dos documentos? Como é que é? Olha, eu espero que o auditor não esteja aqui nos assistindo, É, mas eu não vou tem uma revelar, história né? muito boa. Eu não vou revelar, né? É. A gente sempre tem boas histórias, né? E Uhum. acho que é uma das últimas aí que até foi nesse processo mesmo né, do upgrade, foi o auditor passando mal com febre, assim, ó, um febrão, quase desmaiando, assim. Meu E Deus. e a gente vendo ele suando e passando mal, e ele lá auditando e perguntando, e já tava assim, já via que a pessoa não, sabe, já tava meio em alfa ali, né? Já tava um pouco fora do ar, assim. E aí a gente tem que convencer o auditor a parar a auditoria, levar para uma sala, ver o que, que ele estava sentindo, e eles Que acabam perigo. sendo um pouco resistentes porque é complicado tu abandonar uma auditoria no Uhum. meio, né? Isso é um Sim. problema ali pro organismo certificador, né? E aí a gente, mas o senhor precisa ir no médico, né? Precisa ver isso. Ele tava com um febrão, assim, tipo uns 40 de febre, sabe? Uhum. Muita febre. Uhum. E daí tivemos que chamar o RH da empresa para que tinha uma psicóloga para conversar, para convencer ele a parar a Que auditoria, situação. né? E aí, não, mas aí amanhã o senhor volta e retoma, e aí a gente faz, se precisar, a gente fica mais tempo, né? E aí, assim, aí ele realmente encerrou um pouco mais cedo naquele dia, foi para o hospital. Não quis nem que a gente levasse, foi dirigindo, teimoso. Meu Deus. E aí foi, e ele tava com uma infecção, uma placa na garganta, uma infecção de garganta que dá aquele febrão Aquela mesmo. febre, E né? aí ele tomou, acho que muito remédio, mas no outro dia ele tava lá firme e forte, e daí conseguiu retomar, né, a auditoria. E deu tudo certo, né? Mas foi. Sabe assim, eu já tava pronta pra ele. Ele é uma pessoa assim, forte, alta, né? Então eu já tava pronta ali Quase pra. 2 metros de altura, né, Pri? Não tinha nem como É segurar. Se ele muito grande, fosse não. cair, ia capotar no chão, porque eu não ia conseguir fazer nada, né? Mas foi, É. foi, foi bem bacana. Eu tô dando uma Interessante. olhada. Eu tô dando uma olhada aqui no chat e aí várias pessoas falando, quem nunca correu atrás de documento aí em cima da auditoria, né? Nossa, e Acontece. agora com o WhatsApp, né? Eu sou do tempo ainda que não tinha nem, já fiz auditorias que não tinham WhatsApp, né? Mas agora com o WhatsApp, isso deu uma complicada ali para os auditores, né? Porque o pessoal, tá pegando tal documento, tá auditando tal processo, falou que vai para, né, para o processo X depois, vai para o Y. Aí é uma trocação de informação ali, né, violenta, né? O WhatsApp Uhum. bomba ali nos dias de auditoria, Tem né? que fazer bloqueio, né? Bloqueio das Foi, comunicações aí para poder pegar o processo bem sim, certo. sim, sim, é. E não sei na interna se tinha também ou não, porque daí era a gente que estava auditando, né, Ana? Daí não sei se alguém também Ah, é. fez isso, né, conosco. Mas Uhum, é que a auditoria a gente já tem uma previsão ali, né, dos locais, uhum, dos horários, tanto a interna quanto uhum. a externa, né? Mas sempre Foi tem a época alguma que eu fui. informação para repassar, né? Foi a época, eu acho que eu fiz 3 internas, Pri, se eu não me engano, ou 4, né? Aí o Sim. povo não podia. Deixa eu ver quem é, se é a Ana. Se for a Ana, eu tô lascado. Auditora É a Ana, Ana de fora. novo. É aquele dedo podre, assim, né? De achar bem o que. Ou podre não, ou muito certo, né? Você vai lá e olha bem o processo que tá com algum desvio ali. Aham, sim. Muito legal. E quais os benefícios, então, Pri,
buscar essa certificação? O que que ela traz de benefício, então, para a empresa, para o negócio? Sim. A gente falou até no título da live, né, sobre competitividade, né? Então, assim, hoje, com globalização, com um mercado extremamente competitivo, né? Então, qualquer questão que tu consiga otimizar teus processos, né? Reduzir teus custos, né? Então, isso já vai te levar para frente, né? Então, e como eu faço isso, né? Então, redução de custos, né? Então, no momento que tu começa a prevenir, consegue prevenir os teus problemas e atacar eles antes deles efetivamente ocorrerem, né? Tu já começa a ter uma redução de custo, né? Porque consegue ser preventivo, né? Tu consegue mapear os teus desvios, né? Antes que aconteça algo pior. Então, essa é uma parte, né, dos custos aí que é bem importante. A parte de padronização, e aí, inclusive, da própria gestão do conhecimento, né? Imagina, Sim. a empresa, né, tem uma pessoa lá que é detentora de algo, de alguma coisa específica do processo, e ela vai para o concorrente, né? O concorrente contrata Uhum. aí, né? Como que faz? Agora, se tu tem a tua parte, se tu fez a tua lição de casa, lá se tu tá atendendo o item 7.1.6 da norma, que é o conhecimento organizacional, Aham. daí tu não vai ter esse tipo de problema, né? E também com os teus processos ali padronizados, né? Tu vai garantir que vai estar sempre sendo feito da melhor forma possível, da forma mais rápida, da forma, né? Então, tu vai estar sempre otimizando. Fora a questão da melhoria contínua, né? Que está sempre Uhum. forçando que tu melhore, né? Que tu melhore teus processos, tu melhore o teu produto, o teu serviço, né? Seja o que tu está ofertando. Então, eu acho que esses são, né, uma parte dos ganhos aí para quem implementa, né, um processo. E fora a questão também da satisfação do cliente, né? Uma questão importante é que grandes empresas multinacionais, elas só contratam empresas com certificação ISO 9001, né? E, Uhum. e até outras, né? Então, tu se abre, né, tu abre para um mercado, né, mais seletivo ali, né? Sim. Começa a aparecer mais oportunidades, né, para ti, porque tu vai conseguir concorrer, né, porque tu tem a ISO 9001, então tu vai conseguir concorrer né, com os teus concorrentes lá que estavam, de repente, acima, né, que estão, tu consegue concorrer de igual para igual, né, porque vocês dois têm né, aquela mesma certificação, né? Então tu começa a entrar em mais concorrências, né? Acho que essa questão aí é importante frisar, né? Porque realmente, dependendo da empresa, sem certificação tá fora. Nem vai para cotação, né? Nem recebe cotação. Pri, essa questão de gestão ali dos procedimentos, né? É que nem a receita do bolo. Você sai da empresa, mas deixou a receita do bolo. Claro que o jeito de fazer a da avó sempre fica melhor, né? Aí a experiência, né? Sim, Mas a receita do bolo, o quanto de cada coisa, ele fica ali registrado. Então, ele está procedimentado. sim, Então, de alguma forma, isso, fazendo o vínculo ali com a gestão do conhecimento, você deixa o conhecimento explicitado. Ou seja, ele tem um registro, ele não está só na cabeça de A, B ou C, ele está, de alguma forma, uma parte desse conhecimento ele está registrado na receitinha do bolo, que são os processos, os procedimentos, né? Mas claro que o jeito de fazer vai ser sempre melhor da avó, né? Não adianta. Pega lá a receita do bolo sua, minha, você pode fazer, fez igual a avó, não fica igual. sim. Mas já reduz uma parte do grande problema, né, Claro. das empresas aí quando as pessoas, os indivíduos chaves saem, quando pessoas relevantes saem, e não tem isso, esses processos bem estruturados e bem colocado ali, né? Sim, com certeza.
Tem uma pergunta aqui, né? Se a gente tem percebido que os auditores estão cada vez mais cobrando que o auditado conheça o procedimento, ou que saiba encontrar o procedimento. O que sabe encontrar, com certeza, né? E se não sabe encontrar é porque tem algum problema, né? Já porque essa informação tem que estar acessível e de conhecimento de todos. E aí entra num outro item da norma, tá? Os auditores, sim, com certeza, porque já aconteceu assim do auditado tá lendo, né, ali o procedimento para o auditor, ele espera paciente, né, a pessoa lê, aí Uhum. termina, ele fala, ok, e de tudo isso que tu leu aqui, o que que tu entende, então, no teu processo, né? Então, o que que tu... qual que é a tua contribuição aqui nesse processo, né? Como que tu realiza, independente aqui né, do que está escrito aqui, como que tu realiza o teu processo, né? E aí, então, para justamente ver essa questão se está consolidado mesmo, se a pessoa está só lá na decoreba, né? E ela não está efetivamente fazendo o que está, né, descrito, né? Isso é uma coisa que, sim. E aí, quando entrou essa questão do conhecimento organizacional, acho que a cobrança ficou maior realmente, né? E não só ler, né, decorar, mas de o quanto a pessoa realmente sabe, né? E é um requisito, né, Pri? É um item assim passível de reprovação, de necessidade de recertificação, de fazer uma nova auditoria, essa questão de gestão do conhecimento, né? É um item crítico Sim, obrigatório, não é um sim. item opcional. Não, Você quer fazer? Não, você tem que fazer, né? sim, sim, com certeza. E aí então é através desses questionamentos é que os auditores vão vendo essa questão do conhecimento organizacional, né? É uma das formas, que eu acho que agora a gente vai falar mais um pouquinho das Uhum. práticas, né? E aí Uhum. então fica evidente, né, se a pessoa realmente sabe ou não, né, daquilo lá E que ele Pri, está trabalhando. tá colocando, né? Sim, Até um item ali na revisão do PMBOK, né? Que é o Guia de Gerenciamento de Projetos, ele também, né, junto, assim como a ISO, ele também tem um capítulo especial separado aí sobre sobre gestão do qualidade. conhecimento, Do né? conhecimento A também. parte do conhecimento, ele tem lá uma parte lá mais robusta do que antes, né? Uhum. Ele não era colocado nem como uma área a ser gerenciada, né? E agora ela entrou na última revisão do PMBOK também tem uma parte específica ali de como uma das atribuições no gerenciamento de projeto, você também tratar a gestão do conhecimento, né? Uhum. Então, Bacana. são duas aí forças Sim, para que isso seja promovido realmente, que isso aconteça, que as empresas coloquem isso como uma prática, como algo a ser gerenciado, medido, controlado e divulgado também dentro da empresa, né? sim, sim, com certeza. Vamos para mais uma pergunta? Agora é Vamos, minha sua vez vez. de perguntar. Deixa eu dar uma Eu coladinha. já passei as minhas 4 todas já. Agora é minha vez, né? Então a gente falou sobre implementação aí de ISO, falamos um pouquinho do que é a gestão do conhecimento. Então conta um pouquinho para a gente como que é realizado, né? Tu falou sobre o diagnóstico, mas eu acho que dá Uhum, para falar, né, explorar um pouco como funciona uma implementação então do sistema de gestão do uhum, conhecimento organizacional. tá. Então, assim, para fazer essa implementação, realmente eu acho que o melhor caminho é fazer um diagnóstico, né? É olhar como que a situação da empresa naquele momento. Então, o que que é analisado nesse diagnóstico? São 7 áreas que precisam ser analisadas, né? A primeira área a ser analisada a respeito disso é a alta administração, né? Porque se a alta administração, se a diretoria da empresa não incentiva, não promove, o resto não adianta nada, né? Então, as que práticas que a alta administração trabalha, né? Os diretores, gerentes estão preparando os seus próximos substitutos, eles estão fazendo, colando em alguém para preparar essa passagem de bastão, fazendo esse plano de sucessão.
né? Então, tudo começa pela alta administração. Então, uma das áreas a serem analisadas é a alta administração da empresa, né? Os tomadores de decisão. Então, é uma primeira análise, né? Então, isso é feito por meio de diagnóstico, questionário, conversando com as pessoas. Então, primeira área é essa, né? A olhar. A segunda área é a estrutura tecnológica também. Então, assim, a empresa, ela quer gerenciar o seu conhecimento, mas ela não possui nem suporte tecnológico para isso. O que é suporte tecnológico? Todo mundo tem acesso aos procedimentos, todo mundo tem acesso às normas, todo mundo tem acesso à internet, a conteúdos que ajudem a pessoa a trabalhar melhor, coisas que ela precisa. Então, exemplos assim, a empresa tem uma área de que precisa fazer muita pesquisa para desenvolver o seu trabalho. E a internet é bloqueada. Opa, né? Tem alguma coisa errada na área de suporte tecnológico. Então, as pessoas de X área precisam ter acesso à internet liberada. Então, esse suporte tecnológico é desde algo tão básico assim, quanto outros processos, ferramentas. é, tem muita coisa aí nessa parte de tecnologia que não vai dar tempo de contar tudo, que se eu começar aqui eu não termino. Alta administração, suporte tecnológico, a cultura da empresa. A cultura da empresa influencia muito na maturidade. É uma empresa que estimula a concorrência entre as pessoas, em que as pessoas se matam, né? Por um cargo, por uma posição nova. É uma cultura não muito saudável, né? Então, ou é uma empresa que estimula a mútua ajuda, a colaboração, que as pessoas são reconhecidas e promovidas por colaborar umas com as outras. Então, esse é o aspecto da cultura. Mais um outro aspecto que precisa ser olhado também são as práticas de recursos humanos. Como que o RH está atuando dentro dessa empresa? Ele também tem uma relevância muito grande. Como que as pessoas são promovidas? Como é feita a gestão de competência? Todos os cargos estão mapeados? Há um plano de carreira? Então, tudo isso serve para incentivar, né? Ou desmotivar esse processo. Então, o RH também tem uma parte muito importante. Alta administração, estrutura tecnológica, cultura, RH, processos e procedimentos, né? Como que está essa questão? A gestão do conhecimento, ela também fala de processos e procedimentos que têm a mesma relação com a norma ISO, né? Eu preciso ver como é que está. Isso está mapeado? Isso está monitorado? Todo mundo tem acesso? Então, são algumas áreas, assim, para começar esse diagnóstico precisa ser olhado. Então, o processo que a gente fez, né, Pri, juntas lá, foi o diagnóstico com a gerência, diretoria e coordenadores, né? Então, naquele processo, são normalmente a primeira camada, porque há uma percepção, muitas vezes, muito diferente da gerência para a coordenação, para o pessoal mais do nível lá mais operacional. Então, as percepções são muito diferentes. Então, para equilibrar isso, é preciso fazer com um mix de pessoas ali de cargos e funções diferentes, para poder identificar a maturidade da empresa nisso. E aí, depois dessa etapa de diagnóstico, é feito a gente traz esses dados, trabalha esses dados, e aí existe uma forma de fazer esse cálculo de maturidade. Depois que a gente sabe, puxa, a maturidade é 0, é 1, é 2, qual é o nível, né, de maturidade? Então, a gente escolhe, junto com a alta administração, onde atuar primeiro. Então, eu identifico as lacunas, os problemas, e seleciono junto, indico isso, né, para a alta administração, ou junto com a alta administração, o que ela quer resolver primeiro. Então, fica mais por fato, dado, número, onde precisa melhorar e onde precisa atuar. Então, normalmente é na própria alta administração, que é onde começa tudo isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Um item que eu lembrei agora é a comunicação. A parte de comunicação organizacional interfere muito também, né? Como é que as informações chegam de cima para baixo? Como é que é feita a divulgação? Então, também é um outro ponto a melhorar. Então, isso é feito, o diagnóstico, olhando essas 7 áreas e fazendo um plano de ação para melhorar. Não dá para atacar tudo, né? Se é uma empresa que está num nível muito
inicial de gestão do conhecimento, não vai dar para atacar tudo. Vai ter que escolher alguns mais estratégicos para que o resultado seja melhor. Então, a implementação começa assim, né? Com o diagnóstico, com a definição de um plano de ação e rodando esse mesmo questionário a partir de um determinado período, para ver se essa maturidade já alavancamos a maturidade, se tivemos as estratégias certas ou não. Então, esse é o início do processo. É começar vendo onde estamos e para onde queremos ir, né? Sim. Eu vejo muita semelhança, né, com o próprio sistema da ISO, né? É bem bacana e foi muito bom poder vivenciar isso realmente na prática, né? Acontecendo, o Sim. diagnóstico, a divulgação, né, o plano de ação e tudo foi bem bacana. Então, fala um pouquinho, então, quais são as práticas, né, da gestão do conhecimento mais utilizadas aí nas empresas, né? Nossa, tem tanta coisa de gestão do conhecimento que às vezes as pessoas escutam e não sabem que isso é uma prática de gestão do conhecimento, né? Eu acho que a mais comum, o que mais se ouviu falar ali é a respeito de universidade corporativa. Tem várias, né? Outras práticas, comunidade de prática, até o próprio quando você tem um padrinho, né, dentro da empresa, alguém que te recebe, que vai te treinar, existe método para isso também, né? Não adianta colocar uma pessoa para treinar uma outra pessoa se ela não tem método, abordagem certa de fazer isso. Às vezes o cara é muito bom, mas na hora de explicar ele mata a pessoa do lado, né? Então tem isso também. Tem páginas amarelas, que também é meio. Hoje é estranho falar páginas amarelas, mas é uma prática também. Deixa eu ver o que mais. Universidade corporativa, comunidade de prática. Tem também a criação, como se fosse uma Wikipédia, mas uma Wikipédia da empresa. Isso é muito legal. Você teve um problema, achou um método novo para fazer, registra lá na Wikipédia. Tipo, um como fazer, né? Um como fazer. Então, isso é total suporte tecnológico. Tem que ter uma ferramenta para fazer isso. Então, essas são as principais, assim, mais vistas, né, e mais conhecidas. Mas tem muita coisa para fazer. Então, se pensar só na parte de comunicação, né, quantas ferramentas dentro das empresas não podem ser usadas para fazer essa troca. Ainda mais agora no home office, né? Sem suporte tecnológico, nem se trabalha direito. Quanto mais trocar informação e conhecimento, estando todo mundo em casa, né? Então, tem muita coisa. Sim. Deixa eu ver o que mais aqui de prática. Páginas amarelas, universidade cooperativa. Deixa eu ver uma boa para a gente falar aqui. O plano de sucessão. O plano de sucessão também é uma prática de gestão do conhecimento. Como é que eu vou preparar o meu próximo diretor, o meu próximo gerente? Então, é uma transferência de conhecimento riquíssima, né? Como é que eu faço para acelerar esse aprendizado? Estando junto, tem muito método, né? Então, como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Primeiro a gente aprende a andar de bicicleta com a rodinha. Primeiro a gente cai um monte, depois vai com a rodinha. Depois vem alguém que coloca, te ajuda e fala, ó, faz assim. Não vai desse jeito, né? Essa é o exemplo mais próximo ali. Talvez não seja o melhor exemplo, mas de como preparar, né, alguém para ser o futuro diretor, gerente, enfim, algum cargo da alta administração. Isso tem a ver com plano de sucessão. Então, dependendo de qual lacuna dentro daquelas 7 áreas que eu comentei que é feita no diagnóstico, dependendo da lacuna, a gente já tem uma lista ali de soluções possíveis, de práticas possíveis, né? Mas a mais conhecida mesmo, Pri, é a universidade corporativa. Uhum. Essa é a mais conhecida, assim, e a mais relativamente fácil de implementar, né? Porque quando uma pessoa entra na empresa, ela já precisa ser treinada. Ela precisa ter alguns treinamentos, já começar assim, né? E por que não usar uma universidade corporativa para fazer isso, né? Sim. Até tu comentou, eu não sei como é que a gente está de tempo, Ana. Eu estava olhando agora, nós temos 9 minutos. Então vamos,
Vamos finalizar, né? Eu acho que eu vou com a das perguntas, né? Também para a gente abrir pro pessoal. Só né? Acho que uma questão interessante que tu falou aí do home office, né? Que a pandemia trouxe. Então, acho que essa parte do conhecimento organizacional acho que ainda ficou mais importante ainda porque ficou muito Uhum, sensível, né? Com as ficou. pessoas em casa, a comunicação e toda essa questão, né? E aí, aproveitando que tu já falou da universidade corporativa, né? Como implementar, né? E quais os benefícios, né, dessa Uhum. implementação para uma Dela, empresa? né? Uhum. Olha, Pri, assim, a universidade corporativa, ela precisa estar ligada a um objetivo da empresa, né? Qual é o objetivo da empresa? É uma empresa que vende produtos é, hospitalares, por exemplo. Faz sentido eu dar um curso lá de gestão de projetos? Não, né? Então, a universidade corporativa, ela tem que estar muito ligada ao, ao que é o métier, o negócio mesmo, né? Qual é o objetivo do negócio? Então, ela não pode ser feita também de qualquer jeito. Eu preciso ter isso, o melhor caminho, né? Ter mapeado já as competências para aqueles cargos, né? Ter o entendimento ali de qual é o negócio. Gente, não adianta. Tem que dar lucro. Não adianta, tem que todo o negócio tem que ser lucrativo. Para ser lucrativo, ele precisa pensar de uma forma estratégica. E todas as práticas de gestão do conhecimento têm que ter esse viés também, né? Não é capacitar pessoas para ela ir embora, não, capacitar pessoas para elas continuarem e se elas não continuarem, que elas deixem esse legado para a própria empresa, né? Então, a universidade corporativa, eu preciso ver quais são os conhecimentos sensíveis, aquilo que eu preciso transformar em conhecimento disseminado, explícito para a empresa, para o seu negócio começar a rodar de uma forma mais lucrativa. Então, acho que o primeiro passo é ver qual é o negócio. Depois disso, deixa eu olhar o tempo aqui, temos tempo ainda. Depois disso, mapeei, né, sei qual é o objetivo do negócio, mapeei as competências para aquelas funções lá que eu preciso melhorar, executar a universidade corporativa mesmo. Então, hoje, a ferramenta que é mais usada, assim, até por ser gratuita, né, para a própria empresa poder fazer, muitas vezes a empresa ou ela compra esses cursos já modelados, assim, de mercado e traz para dentro e faz o funcionário com que ele participe, depois ele traga e divulgue para a própria equipe, para outras pessoas, ou ela desenvolve dentro, né? Então, ela faz um programa de cursos dentro de uma ferramenta, aulas gravadas, treinamentos práticos, provas online, muitas vezes realizados pelos próprios colaboradores, né? Puxa, aquele cara é didático, ele é bom, ele sabe do que ele está falando. Então, vamos fazer com que ele dissemine esse conhecimento. Então, é o mais comum, assim, e deixa isso disponível. Claro que quando a empresa investe em universidade corporativa e acelera o aprendizado das pessoas, ela tem melhor resultado, ela evita erro, ela melhora processo, o acelerador de aprendizado mesmo, sabe? Então, mas tem um conjunto de coisas que precisam acontecer. Então, ter ali identificado qual é o negócio, o que aquele cargo precisa, ou qual é o cargo que eu preciso daquele conhecimento mais sensível sendo acelerado, e o método, né? Ter uma ferramenta boa dentro da empresa para fazer isso e um bom método. Agora, esse momento, todo mundo vê live, vê curso disso, eu me inscrevi num monte de curso, não fiz acho que nem metade. Acho que todo mundo estava muito aqui, não, Quem vou ter nunca? tempo, o meu tempo de deslocamento vai me ajudar, não tenho mais que me deslocar. Mentira, porque a gente está trabalhando bem mais em casa, está todo mundo assim, né? Então, todo mundo foi otimista no começo, vou me inscrever em tudo que é curso, não fez nenhum. Ou fez só metade. Mas o que eu olho nesses cursos, assim? Eu olho que, puxa, isso vai agregar para o que eu estou fazendo hoje, ou para o que eu quero fazer. E uma outra coisa que eu olho também é o método, né? Então, às vezes o cara é muito bom, eu sei que o cara é bom, mas eu não consigo me concentrar no que ele está falando porque o método dele é ruim, né? Ele não consegue comunicar ou transferir esse conhecimento de uma forma legal. Ou legal o suficiente para poder aprender alguma coisa com ele, né? Então, essa questão do método, assim, de como
apresentar esse conteúdo, de como fazer, e isso é super relevante, né? E agora a gente tem um monte de opção aí, né? Para todo mundo poder estudar e aprender em casa. Tanta opção que a gente até se perde. Então é isso, Pri, de universidade corporativa é isso. Bom, a gente tem 2 minutos, conseguimos o nosso desafio 4x4. Você fez 4 perguntas, eu também, né? Sim. Eu me dei bem, porque quem não estava no começo perdeu, a Alexia, minha assistente, respondendo a pergunta da Pri. Só quem estava Vai no ficar começo gravado, pegou. Ana? Vai ficar gravado? Eu, Vai, né? eu espero que sim. Vou tentar aqui no final O exportar. Instagram Vamos ver se vai dar deixar, certo. né? Se alguém quiser aproveitar, fazer alguma pergunta, senão depois também pode nos procurar no direct, né, Ana? Isso. E Uhum, daí a gente sim. vai responder o Deixa eu mais ver se rápido ficou possível. alguma. Deixa eu ver se ficou Dar uma alguma pergunta olhadinha, né, aqui. dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, perguntaram se a empresa 4A ajuda na ISO. Ah, Ajuda. Tem um é, consultor que é auditor. exatamente. É verdade, ó. É uma forma, né? Um dos processos a gente já está gabaritado, que é gestão do conhecimento, né? Com Sim, certeza ajuda. E tem outros trabalhos também, né? Como mapear os processos da empresa, né? Quando é uma forma que, para fazer a ISO, você também precisa saber quais são as etapas. Então, esse mapeamento de processos a 4A faz também. Não só a gestão do conhecimento, mas esse olhar as etapas, né? Então, o legal da ISO é que ela provoca a melhoria contínua. E a gente só tem melhoria contínua a partir do momento que eu mapeei o processo. Concorda, Pri? com certeza. Então, o primeiro passo aí é fazer esse mapeamento, né? De ver como que a empresa trabalha, e aí eu mapeei e preciso ver como posso melhorar, encurtar as etapas ou ser umas etapas mais produtivas para o negócio, né? Sim, com Estamos certeza. quase acabando. Quase acabando. 1 minuto. Será que ficou alguma coisa para trás aí? É, do que eu Pri, deixa eu vi, aproveitar antes de te agradecer de novo pelo teu eu tempo, foi ótimo, eu gostei muito. Espero que quem tenha visto também tenha gostado, muito né? obrigada. Muito obrigada pelo convite. Sempre bom, né? Eu sempre Uhum. aprendo, né? Eu aprendi mais coisas hoje. Obrigada a todos, né, pela presença. Eu vi algumas pessoas ali conhecidas. Conhecidas. Inclusive, até eu não sei se ele ainda está aqui, mas ele foi meu chefe, foi a primeira pessoa que me apresentou a ISO, que me deu a oportunidade que é hoje. Ai, que Não sei se ele está legal. aqui, mas foi muito legal ver ele aqui, porque tudo isso que a gente está conversando agora é graças à oportunidade que ele me deu, sabe? Então é bem, bem bacana. E Muito agradecer aí os legal. demais, as perguntas, né? Muito obrigada. Uhum. Obrigada, gente. Então, até. Então tá bom, até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.